para a memória futura. Muito bem, pronto. Então eu vou dar a iniciação. Antes de mais, olha, muito obrigado a todos, aos que estão e aos que virão, por estarem aqui. Como sabem, isto é uma sessão muito informal que celebra 1000 dias deste grupo. Este grupo foi criado no início da pandemia, recordo-me perfeitamente, na altura em conversa com o António Machado Correia, que faz parte do grupo desde o início, como muitos dos presentes. Entendeu-se que devia ser interessante criar no WhatsApp um grupo que permitisse, de certa forma, combater aquele isolamento, muitos já não se lembram, que estávamos a ter. E, portanto, partiu daí essa ideia de partilha informal de atualidade informativa que permitisse às pessoas, de certa forma, ir acompanhando a situação. Pronto, depois o grupo foi crescendo, foi se tornando mais variado. Hoje tem quase 300 pessoas e, portanto, claramente que é um espaço muito positivo de colaboração, de participação e de partilha. Eu vou passar aqui das outras slides, que fazem parte daquele pequeno booklet, só para sinalizar o tema, e depois passarei de imediato todos que estão, pedimos um pequeno contributo. Esse contributo seria mais sobre o futuro do que sobre o passado, ou seja, na vossa opinião, o que é que acham que vai ser o que é que vai ser o próximo futuro, que desafios é que temos para frente, para também nos ajudar com isso, a ver quais são os temas que, de certa forma, devemos ter no futuro. Portanto, nós começamos e temos tido diariamente uma ideia muito de partilha de ideias, de conhecimento, aquilo que eu chamaria Smart Ideas, portanto, vão muito desde confiança, tudo que tem a ver com criação de valor, tudo que tem a ver com a área da sustentabilidade, portanto, são muitas áreas que nós temos vindo a cobrir e temos tido preocupação, como é sabido, de criar uma certa dinâmica colaborativa naquilo que é as ideias que nós vamos partilhando e vamos construindo. Ora, passando ao próximo slide, claramente que este grupo, sendo um grupo de partilha, e tendo, portanto, um objetivo, sobretudo, de partilha, portanto, sempre foi esse o pressuposto desde o princípio, é um pressuposto de colocação no grupo de documentação e da informação que seja mais atual possível e, portanto, interessa às pessoas, não podia também deixar de ser um grupo de discussão e de encontro. Portanto, como faz parte do booklet que tiveram a ocasião de, penso eu, receber, nós já fizemos desde estes 1000 dias alguns momentos que eu considero interessantes e importantes de encontro e de discussão. Começamos pelas Smart Discussions, portanto, que são sempre momentos muito interessantes, onde contamos com oradores de referência, que nos ajudam nos seus temas a discutir entre todos aquilo que são os desafios que, à partida, se colocam nessa matéria. Portanto, nós tivemos nos últimos 1000 dias 55 Smart Discussions. A última vamos tê-la no dia 15 deste mês, com 2 oradores de referência. Um é o Luís Neves, portanto, que é o CEO da GESI, que faz parte do grupo. O outro é o professor Jeffrey Sachs, portanto, que é eminentemente conhecido, um economista de grande relevo, e que irão connosco discutir os desafios do digital. No próximo ano também, posso antecipar, eu irei depois desenvolver, dar nota disso oportunamente, iremos ter uma New Year Lesson, que é uma espécie de sessão inicial do ano, que em princípio terá 2 momentos. Um momento no dia 9 de janeiro com o Tyrell Brown, que é um conhecido economista americano e que está muito ligado ao tema do talento, e vamos falar sobre esse tema. E a partir de tudo indica que no dia 10 de janeiro, também às 6 horas, teremos a dimensão 2 dessa New Lesson com o António Damasco, que é uma pessoa conhecida de todos, um dos maiores cientistas que nós temos no nosso país, e que a partir de nos irá falar sobre o futuro da ciência. Ainda está em fase de confirmação, mas tudo indica que se vai confirmar. Portanto, está uma forma muito interessante de começarmos o novo ano. Ora, continuando, por favor, dar nota, entre as muitas coisas que nós fizemos, de algo que eu acho que foi muito inovador e muito interessante, que foi um ciclo de 5 sessões que fizemos sobre temas, como disse, muito interessantes e que têm muito a ver com o problema que nós vivemos hoje na atualidade, na economia e na sociedade. Portanto, acabámos por falar muito do tema do purpose, falámos muito do tema da governance, falámos muito do tema do trust e, portanto, da confiança, falámos também da questão do valor. E finalmente tivemos uma sessão com o professor Castro Villais de Coimbra, aliás, a Andrea também tem ligação a Coimbra, e portanto é simbólico sobre a excelência. Portanto, foi um momento que eu acho que foi muito marcante, muito interessante, naturalmente posicionou-se entre todas as outras sessões que tivemos. E para terminar, dar nota de que efetivamente o espírito, o outro slide, por favor, que existe neste grupo, tem muito a ver com algo que nós falámos na primeira sessão, e que é precisamente a ideia de que este sharing knowledge é de facto uma forma de estar, uma forma de partilhar e uma forma de procurar dar o nosso contributo para o futuro nesta matéria. Portanto, aquilo que eu acho que seria interessante hoje era nós agora conversarmos um bocadinho, portanto, isto é mesmo uma conversa
entre todos. Eu pedi ao Filipe talvez para tirar agora a imagem e assim podemos ver-nos a todos. Pronto, e de certa forma, isto foi uma sessão ao contrário das outras, não totalmente preparada, portanto as pessoas já enviaram alguns testemunhos e portanto eu ia pedir um bocado, eu posso se calhar conduzir aqui um bocadinho a sessão e pedindo às pessoas para fazer um pequeno testemunho, que eu agradecia que fosse mais focado no futuro e não tanto no passado. Portanto, se calhar começava pela Andreia, começa por A e portanto, se a Andreia quisesse dar nota, eu agradecia breves testemunhos para conseguirmos em tempo útil terminarmos a sessão. Andreia. Porque eu antes, de facto, de responder a esse teu convite e de olhar o futuro, não podia deixar de assinalar estes 1000 dias, porque o futuro também se constrói no presente e com os ensinamentos do passado. E este grupo, esta iniciativa que tu tens liderado durante 1000 dias, foi de facto extraordinária, e é extraordinária pela diversidade de pessoas que aglutina, e eu acho que o conhecimento, não sendo partilhado, é uma ciência estática que não serve ninguém. E portanto, obrigada, Jaime, e obrigada a todos que têm contribuído para este grupo. Olhando ao futuro, indiscutivelmente temos desafios muito grandes, os da sustentabilidade estão mais do que nunca, são uma prioridade, não só pelos desafios da Agenda 2030, mas porque cada vez mais vamos percebendo que de facto temos que mudar, temos que mudar os paradigmas, cada um de nós tem que mudar comportamentos, e tem que ser feitas, temos que passar a ter impacto com as medidas que se tomam em termos de sustentabilidade. Acho que esse é sem dúvida um grande desafio. O desafio é continuar a pôr a tecnologia, continuar a pôr a transformação digital ao serviço disso mesmo, ao serviço das pessoas, ao serviço do planeta, e portanto eu acho que temos que continuar a globalizar, mas cada vez mais a humanizar, porque a globalização trouxe algum isolamento humano. Fantástico, André. Muito bem. Passava agora ao Filipe Santos, dando-lhe os parabéns pela sua Business School ser uma das que vem hoje no roteiro do Financial Times. Nós, como estamos sempre em cima do acontecimento, já temos lá no grupo o excelente report do Financial Times sobre as Business School, mas o Filipe Santos, como sabem, é o diretor da Business School da Católica. Filipe, também se quiser dar nota, muito bem, sobre o testemunho, mais sobre o futuro do que sobre o passado, está bem? Até sobre o futuro. Boa tarde a todos. Jaime, tu queres que a gente fale do futuro, mas não te livras de ter sempre um agradecimento especial pela tua dedicação, por seres a alma deste grupo, por ser tão importante hoje em dia a curadoria do conhecimento. Há tanto conhecimento, há um bom, um mau, e portanto haver alguém que olha para as coisas com olhos e aconselha aos outros é fundamental, e faz isso muito bem e com a ajuda de todos, mas tu és a alma. E depois os eventos de oradores de topo, que eu infelizmente não tenho tido muito tempo para participar, mas que tenho seguido e visto anunciados com muito interesse, e gostaria de os seguir com mais afinco. Em relação, portanto, muito obrigado. Em relação ao futuro, eu curiosamente tenho escrito alguns artigos onde tenho afirmado que o curto prazo para Portugal não se avizinha mal, apesar das pessoas estarem com muito medo da recessão. Já disse isto há alguns meses, por um conjunto de fatores, porque o turismo recuperou em força e beneficiámos um bocadinho da incerteza na Europa de Leste, porque o PRR está a começar a bombear dinheiro na economia, se calhar não da melhor forma, mas de qualquer forma a estimular um pouquinho a economia, e as pessoas ainda não sentiram de facto os efeitos do aumento da inflação na sua íntegra, e acho que vão começar a sentir mais daqui para a frente. Mas ainda não tinham sentido até ao final do ano. O efeito ainda era um bocadinho paliativo. Portanto, eu acho que a economia e esta é uma oportunidade do Estado que tem beneficiado do aumento da inflação em termos de redução dos custos em termos reais, possa reduzir a dívida pública, e acho que vai acontecer, porque felizmente o calendário eleitoral também nos ajuda. Portanto, a curto prazo eu estou razoavelmente positivo. Eu disse isto desde setembro, portanto o meu curto prazo acaba para aí em maio, abril, maio, e acho que o médio e longo prazo é bastante mais desafiante para todos, em termos económicos. E o que eu sinto hoje em dia em Portugal é uma incapacidade de pensar estrategicamente o futuro, em particular das forças políticas. E acho que cabe à sociedade civil, se calhar, em algumas áreas, tomar um pouco a liderança e perceber quais são os desafios e oportunidades, porque também as há muitas para Portugal,
nos ciclos futuros e tentar organizarmos a sociedade, a economia, para os aproveitarmos bem. Eu aqui, se calhar, diria que um desafio de longo prazo fulcral que temos que resolver é a questão demográfica, não é? O inverno demográfico, já estamos no outono demográfico, quando vier um inverno vai ser desastroso, e há formas de lidar com isto, mas tem que ser um esforço integrado e articulado e constante, não pode ser uma medida agora que depois se muda daqui a 2 anos e depois volta. Portanto, pensar o desafio demográfico nas suas vertentes, natalidade, promoção da natalidade, promoção da imigração aos vários níveis, tanto menos qualificada como mais qualificada, e a estrutura de incentivos é fundamental. A questão das creches, aí fez algum trabalho e outros. Portanto, este é um tema. Em termos de oportunidades, de facto, aproveitar a oportunidade da nossa qualidade de vida e ainda reduzido custo de vida para atrair talento de nível mundial, atrair empresas, centros de competências. A nova Auto-Europa não se vai parecer como a Auto-Europa. Vai ser diferente. E vai ser muitos centros de competência e de serviços partilhados, startups a crescer com bases cá. Portanto, alavancar e aproveitar ainda melhor esse momento é fundamental para o país. Portanto, eu acho que ajudarmos de alguma forma enquanto sociedade civil, eu tenho tentado fazer isso na Católica, para nos organizarmos e mobilizarmos empresas e cidadãos é fundamental. E era esta nota que eu queria deixar. Muito bem. Nós vamos tentar aqui, de certa forma, ter perfis um bocado diferentes, portanto, eu não sei se vai ser possível toda a gente falar, mas pelo menos o nosso ilustre amigo António Gabriel Marques, que é o diretor do Centro Nacional de Segurança, e, portanto, tem aqui uma grande responsabilidade nos temas da cibersegurança, também tem sido um ativo participante do grupo, desde o princípio. António, se nos quiser também dar um breve testemunho, é sempre um gosto. Obrigado, Jaime, e como dizia o meu antecessor, não se livra de dizer que eu, particularmente, porque acredito muito que é através da partilha que nós crescemos como pessoas, como sociedade, até como país, uma partilha que não seja ingênua, não é? Mas uma partilha, e o facto de pertencer a este grupo que existe, faz hoje 1000 dias, e embora dinamizado por si, Jaime, tem-me pessoalmente permitido aceder a informação muito pertinente e muito atempada, que eu aproveito muitas vezes para distribuir depois por algumas pessoas aqui da estrutura que dirijo, o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro, para criar conhecimento e criar precisamente esta atração. E, sobretudo, ela ajuda-nos a compreender melhor o mundo em que hoje vivemos. E se não compreendermos bem, ou pelo menos tentarmos fazer esse exercício, não conseguimos tão bem, talvez, antecipar o futuro. E esta atitude de partilha, informação pertinente, informação que aparece quase que como magia, e nós sabemos o trabalho que isso está por trás, é muito, muito válida e muito, muito útil. Portanto, o meu muito obrigado. Eu só pedia a quem está com o alto-falante ligado que o desligasse, está bem, por favor? Obrigado. Muito bem. Quanto ao futuro, o futuro, no que me diz respeito aqui a esta estrutura, eu vejo e antecipo desafios que a União Europeia nos vai colocar com a recente aprovação de 3 documentos que vão condicionar a vida no domínio digital no futuro, a Diretiva NIS 2, portanto a Network and Information System Security Directive número 2, que os países e os Estados-membros vão ter que implementar no seu quadro legislativo em 21 meses. Eu espero que nós não fiquemos para trás, tudo farei para que isso não aconteça. É também uma importante na área de estruturas críticas, e o DORA, que tem impacto muito na área financeira, no setor bancário, e portanto esse vai ter impacto, e nós vamos acompanhar desde o princípio do mês de janeiro essas diretivas e a implementação delas na nossa modula legislativa. Deixe-me só dizer-lhe, antes de acabar, que eu gostava que o diretor da Business School da Católica contasse com o setor público, porque o setor público também pode fazer a diferença, e eu fico um bocadinho triste
quando ouço pessoas e enquadrem isto numa lógica de debate, achar que, e generalizar, por olharem para um determinado setor do setor público, que o Estado não é capaz de se pensar estrategicamente. Se assim não fosse, em 2020 não teríamos conseguido, enfim, em tempo recorde, fazer o que fizemos com todas as adversidades que tínhamos. Muito obrigado. Muito bem. Nós não vamos entrar em grande discussão hoje, como temos tempo, mas de qualquer forma fica já prometido ao próximo ano um debate sobre o papel do Estado. Acho que é bastante interessante. Nós vamos tentar ir, não é uma questão do princípio, mas reversando entre homens e mulheres, acho que é também uma questão de respeito e de princípio. Quero pedir agora à Filipa, portanto, que está ligada à área da saúde, e portanto também tem sido muito ativa nesta matéria. Filipa, se quiser também dar um breve contributo, normalmente sobre o que é que são os desafios da saúde no futuro, né? Acho que é interessante. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Jaime, esta parte é difícil de passar. Agradecer muito ao Jaime e a todos por, neste grupo, contribuírem para, efetivamente, partilharmos e gerarmos conhecimento e discussão, que também é importante gerar discussão sobre o que vamos lendo e o que vamos recebendo no grupo. E por isso é um gosto estar aqui com todos. Quando olhamos para o setor da saúde, já aqui foi falado, portanto, 2050 a previsão é que nós seremos 9 bilhões de pessoas no planeta e temos que viver bem dentro dos limites do planeta. E, portanto, isso coloca-nos os desafios de pensarmos, quer a nível da educação, quer a nível da saúde e quer a nível da tecnologia, e como é que conseguimos olhar para isto e compilar tudo isto para que efetivamente tenhamos não só o cidadão ou os pacientes, como às vezes falamos, mas as comunidades envolvidas para melhorarem a sua saúde e o seu bem-estar e chegarem cada vez mais tarde à doença. A tecnologia já está aí, mas eu acredito que é muito mais uma mudança cultural do que propriamente uma transformação tecnológica, e depois temos que olhar para o ecossistema da saúde de forma global, com todos os atores, que vai desde o cidadão aos pagadores, às entidades públicas, privadas do terceiro setor e a todos os que estão a surgir nesta área da saúde. Quando nós olhávamos no passado que havia empresas muito dedicadas ao setor da saúde, hoje em dia nós temos um conjunto enorme de startups, de médias empresas, dos gigantes, todos olharem para o setor da saúde, e temos que compreender efetivamente como é que podemos potenciar a tecnologia para que todos nós possamos sentir que conseguimos tratar melhor da nossa saúde, percebemos efetivamente, e o tema dos dados tem que vir para cima da mesa no sentido de haver confiança quase nesta doação dos dados para o bem comum e para o meu bem próprio. Portanto, acho que são fatores muito culturais de regulação e de educação que nos vão permitir que a saúde cresça e que cuidemos todos bem do bem mais precioso, se me permitem a repetição, que é a nossa saúde e o nosso bem-estar. Fantástico, Filipe. Passamos agora para a área financeira e para a área mais das finanças. O nosso amigo Rui Matinho, que foi bastonário logicamente há pouco tempo, também é um entusiasta do grupo desde o princípio. Rui, queres também brindar com uma pequena nota? Ora, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu entrei um bocadinho atrasado, tive dificuldade em me conseguir libertar de onde estava, mas quero em primeiro lugar, portanto, um abraço muito grande para o Jaime. O Jaime contribui muito ao longo deste tempo, primeiro da pandemia, depois já fora da pandemia, para uma troca muito importante de informação, de conhecimentos, e eu penso que isso deve permanecer neste grupo, cada vez, se for possível, mais alargado, embora se calhar dentro de alguma limitação também, que depois não o torna operativo, porque há muita coisa que se vai passar nos próximos anos, muita transformação, e nós precisamos de estar todos o mais possível atualizados e informados sobre esse assunto. O Jaime falou exatamente da questão do setor financeiro. O setor financeiro vai sofrer, nomeadamente em Portugal, muito nos próximos anos. Eu penso que, apesar das melhorias havidas, e agora falo de parte do setor financeiro, que é o setor bancário, há ainda alguma coisa a fazer, e há sobretudo no ar uma ideia que não sei se é ameaça, se é oportunidade, nunca sabemos, que é a questão de se tornarem os bancos portugueses, ou os bancos que estão a trabalhar em Portugal, maiores e, portanto, mais integrados com outro tipo de instituições bancárias. A maioria vamos ler como deve ser, se calhar ao lado da Ibéria, da Espanha, mas de qualquer modo
para além dessa área do setor financeiro, que é muito importante e que sempre identificamos com a banca, também no setor segurador há muito a fazer, até porque em Portugal a concentração vai continuar. A questão da inovação no setor segurador é muito importante, porque tem havido pouca inovação, tem havido pouco risco nos últimos anos, e sobretudo num setor muito importante, que a Filipe há pouco falou, que é o setor da saúde. Nós precisamos de ir mais além e de termos exatamente uma satisfação aos cidadãos que aderem a ter um seguro de saúde, neste caso específico, com um determinado tipo de coberturas e determinado tipo de atualização, quer de receituário médico, quer de métodos de tratamento, que é muito diferente daquele que hoje em dia temos. E, sobretudo, também limpar de uma vez a ideia de que determinado tipo de negócio, e os seguros são, evidentemente, também uma cobertura de risco, mas um tipo de negócio, têm que ter limitações, por exemplo, em matéria de idade. Isso é altamente prejudicial, e somos dos poucos países da Europa que ainda olha para a questão de limitação quando se contrai um seguro, limitação em termos de idade. Também, ainda em saúde, só para acabar, a questão dos seguros também têm que superar a questão do período de carência, ou seja, quando as pessoas querem contratar um seguro, devem imediatamente ter a possibilidade de utilizar os serviços e não ficar, portanto, durante algum tempo ainda a aguardar o tal período de carência, a ver se não trazem doenças adquiridas, até porque hoje em dia nós sabemos que com o avanço da medicina, por um lado, mas também com o avanço até de novas doenças, de novas estirpes, etc., é possível que a pessoa tenha determinado tipo já de condições para desenvolver determinado tipo de patologias e não saber ainda, e, portanto, há todo um trabalho aí a fazer desta área. Por outro lado, eu acho que é um período que vai ser muito importante, porque nós estamos também, em termos geopolíticos, com tantos riscos e com tantos condicionalismos, que o 23, o 24, e nomeadamente eu diria até meados de 25, vamos ter muitas coisas para fazer, e daí também que neste grupo seja importante nós discutirmos, podermos compartilhar as coisas que sabemos e as coisas que não sabemos, e tirar dúvidas e avançar, e podermos trabalhar mais e melhor, porque também será melhor para o país que servimos e para as instituições em que estamos integrados. Eu, muito bem, já agora dá nota. Só para terminar, tenho duas preocupações muito grandes no meu trabalho do dia a dia, e que é um trabalho já, digamos, fora da área propriamente executiva, que é que já tenho colaborado também com o Jaime, até no nosso outro trabalho das marcas para Portugal, ou da marca Portugal, que é a questão da sustentabilidade, e depois a questão da longevidade com a ligação à saúde. São, para mim, domínios em que neste momento eu trabalho com prazer, tento investigar o mais que posso, tento ter os contactos melhores, quer a nível interno, quer a nível internacional, e é daqueles setores em que mais me apraz trabalhar nos próximos tempos, e tudo aquilo que eu vá conseguindo como informação, terei todo o maior gosto sempre a divulgar aqui e ter também os vossos aporos. Muito bem. Eu dou nota já agora a propósito do Marcas Portugal com o Carlos Coelho, que é também uma pessoa que está desde o início no grupo, aliás, esteve connosco numa sessão inicial que fizemos na Price, portanto, no Palácio Alto Maior. Infelizmente, devido a motivos de última hora familiares, não pôde estar, mas também um abraço a todos. O Marcas Portugal é um spin-off deste grupo, foi nessa sessão que realmente começou a pensar nessa ideia. Dá nota, antes de passar ao próximo, que o nosso próximo encontro físico, que é importante também encontrarmos fisicamente, depois do encontro que tivemos nas Caves de Radinha, onde muitos dos presentes estiveram, e penso que foi uma sessão muito interessante, vai ser na Universidade de Coimbra, que é sempre um sítio muito simpático. O João Nuno Galvão da Silva, que é vice-reitor e que faz parte do grupo, disponibilizou-se, e vamos fazer uma sessão muito interessante no dia 16 de fevereiro, e esperemos que seja um momento também de encontro, partilha e discussão. Fazendo esta rotação, eu passava agora à Cláudia Soares, que foi durante muito tempo vereadora da Câmara de Castelo Branco, ligada ao cluster agroalimentar, e agora está numa empresa de tecnologia muito conhecida. Cláudia, se quiser fazer também um breve testemunho, pronto, para ver se ainda conseguimos que mais pessoas falem do tempo que temos, está bem? Com certeza, Jaime, serei breve, bem-haja. Bom, começo por dizer que quando eu conheci o Jaime em 2010, a palavra de ordem e o contexto de clusterização onde eu o conheço era eficiência coletiva. E há 10 anos atrás o Jaime já estava exatamente a pôr em prática este tema da eficiência coletiva, que agora vem materializar nestes 1000 dias deste grupo de partilha, que considero de extrema utilidade e envolvimento. É um grupo que nos envolve, é impossível não passar por lá todos os dias. Portanto, isto mostra que realmente o trabalho que o Jaime tem desenvolvido tem sido excepcional, e 1000 dias é também o tempo que
um ser demora desde a sua geração, os 273 dias até aos 2 anos. Portanto, é um período na vida muito importante destas crianças, destes bebés, e estes 1000 dias foram também muito importantes para consolidar exatamente a atividade deste grupo. Relativamente aos desafios dos próximos 1000 dias, bom, não posso deixar de referir, obviamente, este desafio das assimetrias regionais que tão destacadamente sentimos entre o que é o interior e o litoral, apesar de eu costumar dizer que somos todos litoral comparado com o resto da Europa, mas o que é certo é que as assimetrias continuam a existir. E aqui os territórios do interior, e portanto eu estou em Castelo Branco, hoje por acaso em Lisboa, mas desculpa que eu há um bocado disse, eu não sei se isso guarda, sem querer. Penso que não faz mal, eu nasci na Guarda, mas tenho estado em Castelo Branco, sem problema já. E portanto temos aqui uma oportunidade enorme, nomeadamente com esta transformação, os modelos de trabalho híbrido constituem exatamente uma oportunidade enorme para os territórios de baixa densidade, os territórios do interior. Cabe agora às próprias dinâmicas locais conseguir atrair e conseguir captar pessoas que se fixem nestes territórios. Mas há aqui uma outra nota que eu gostava de partilhar que tem a ver com estes territórios também assentam muito naquilo que é a agricultura e aquilo que é o setor agroalimentar, e aqui manifestar e partilhar uma preocupação, nomeadamente com o conjunto de explorações que está já a passar dificuldade com subida da energia, dos custos energéticos e também o que se materializa diretamente no aumento dos preços. E portanto aqui também em jeito de reflexão pedir-vos que partilhem também este olhar atento para os territórios e no fundo para os agricultores, para o setor agroalimentar, que vai também ter muito impacto este status atual que vivemos em termos económicos. E portanto termino em jeito de, como se diz lá pela beira, um bem-aja a todos, ao Jaime e a todos em geral, por este grupo de partilha, esperando que 2023 seja um ano rico em desafios presenciais, porque sem dúvida são muito mais enriquecedores e como estamos já em jeito também de término de ano, desejar a todos neste grupo também um bom Natal e um excelente 2023. Eu já agora há um bocado esqueci-me de dizer, eu vou dando nota das coisas, portanto nós temos no dia 15 de dezembro a última Smart Discussion, mas dia 19 de dezembro vamos ter a habitual sessão de leitura de poemas de Natal. Portanto, é um momento sempre muito especial que nós temos aqui neste grupo e, portanto, espero que muitos dos presentes possam estar. Muito bem. O Kiko Cabasso é uma pessoa ligada também ao mundo empresarial, tem sido também um amigo e um participante no grupo. Joaquim, sei que está com dificuldades a câmara, mas se quiser também dar um breve testemunho. Obrigado e cumprimento a todos. Peço desculpa, mas não consegui pôr a câmara a funcionar aqui no Teams, não no Zoom. Mas estamos a ouvir bem. Sim. Também não posso deixar de felicitar o Jaime pela iniciativa e, sobretudo, pela persistência em mantê-la com o sucesso que todos reconhecemos. Não foi fácil e, sobretudo, na época que todos sabemos que vivemos, porque já foi dito, isto começou praticamente no início da pandemia. Sendo breve, eu elegeria como temas, mas também muito ligado àquilo que é as atividades a que a Trivalor, a que eu estou ligado, interage mais, os temas da sustentabilidade e do combate àquilo que é a nossa atual evolução demográfica, com uma pirâmide etária completamente invertida. Isso reflete-se muito aqui nas nossas atividades, mas não só, como os grandes desafios aqui da empresa, mas também aquilo que podia ser uma sugestão de contributos. Adicionalmente, e sobre temas que foram falados, sem querer aqui fazer qualquer contraditório ou gerar até, mas eu ficava aqui com gostava de dizer que para nós aqui a inflação não começa agora, começou há um ano, na energia, nas matérias-primas alimentares e inclusive na parte que diz respeito a salários, e fico com uma dúvida sobre aquilo que o Filipe disse em relação ao futuro próximo, talvez depois de maio, mas é uma dúvida de conceito, talvez o Filipe pudesse mais tarde, até partilhar algo que pudesse ajudar. Eu concordo tudo com o que ele referiu, que o Filipe referiu em relação à situação atual, mas fico com uma dúvida. O BCE define a política de taxa de juros para a União Europeia como um todo, mas nós temos países com diferentes níveis de inflação, muito diferentes. Será que a terapia, consegue haver uma terapia única
combate a inflação com base nas taxas de juro, sem ser excessiva para uns países ou demasiado fraca e, portanto, depois não ter o efeito que se espera, portanto, era a dúvida. Finalmente, agradecer ao Jaime, a todos, e desejar boas festas para todos. Muito bem. É um tema, certamente, para falarmos no próximo ano. Nós iremos ter no próximo ano o Alba Santos Pereira, que era para ter estado connosco este ano, mas infelizmente, quando estiveram a ver com a agenda dele, não foi possível. E ele vai estar connosco no Outlook da OCDE, alguns em finais de fevereiro. Portanto, será também um bom tema para falarmos em conjunto. Portanto, vamos continuando. Passava agora à Ana Paula Reis, que também tem sido uma assídua e permanente participante no grupo. A Ana Paula é uma empreendedora, é uma pessoa ligada ao mundo dos negócios, gestora. Tem um projeto muito interessante com o outro membro do grupo, o Paulo. Se quiser também fazer um breve testemunho também, Ana Paula. Sim, Jaime. Primeiro tenho de agradecer, de facto, estes 1000 dias. É impossível passar dar um testemunho sem lhe agradecer aquilo que tem feito nesta matéria. Temos todo feito. Mas focando-me um pouco naquilo que é o futuro e as minhas preocupações para aquilo que já foi aqui referido, eu obviamente, pelo meu passado, tenho uma preocupação significativa em toda a temática do crescimento e a sua ligação à sustentabilidade, porque muitas vezes o tema do crescimento aparece como uma preocupação central nas primeiras páginas dos jornais, mas depois, quando chega ao mundo real, é tomado como uma preocupação de segunda linha e até às vezes como contraditório com o tema da sustentabilidade, quando na verdade a forma como, na minha perspectiva, deveria ser encarada tem de ser totalmente integrada e harmonizada, até porque crescer é uma das principais vias de desenvolvimento e bem-estar das sociedades. Mas aquilo que mais me preocupa nesta fase é a interação entre estas três pilares típicos, as pessoas, os processos e a tecnologia. Obviamente na área da tecnologia estamos todos já muito despertos para esta necessidade de o acompanhar, mas a mim preocupa-me particularmente, e tem vindo muito a preocupar, estes processos de evolução, da evolução humana, do indivíduo até ao grupo, a alteração que isso tem vindo a verificar em termos daquilo que são as posições geopolíticas, as questões dos extremismos e que são questões políticas e sociais, estas questões de desigualdade de acesso ao conhecimento, ao bem-estar, e que nos colocam problemas muito sérios do ponto de vista da sustentabilidade e coisas muito básicas como a segurança, que eu acho que têm de ser verdadeiramente pensados, e de algumas alterações significativas no que se refere àquilo que é o nosso conceito de tempo, de espaço. Por exemplo, uma questão muito para mim, muito relevante é este conceito de proximidade, teve nos últimos anos grandes alterações e os efeitos que isso tem. Por exemplo, quando nós falamos deste nosso novo contexto, esta alteração geopolítica faz prever e antever algumas alterações naquilo que era o curso da globalização e, portanto, estávamos cada vez mais próximos uns dos outros e, portanto, vemos que as divisões e as distâncias vão se acentuar, mas o que me preocupa aqui são os fenómenos e a complexidade daquilo que dificilmente conseguimos antever e que têm um impacto no dia-a-dia de todos nós. Portanto, a minha preocupação neste momento é como é que nós conseguimos conjugar a complexidade deste mundo e conseguir viver de uma forma equilibrada para todos. Preocupa-me que este acesso ao conhecimento seja só de alguns e o acesso ao bem-estar seja só de alguns. Nós tínhamos, muito bem, Ana. Muito obrigada. Bem, como sempre. Nós temos aqui connosco o Alberto Pezzi, que normalmente participa de Barcelona, ele também é um dos grandes entusiastas dos clusters e um dos homens que tem feito muito para a competitividade. Alberto, não sei se ainda consegues dizer alguma coisa aí a partir de Barcelona. Olá, Jaime. Yes, I'm here. I am still here. E já agora, muitos parabéns pelos 30 anos dos clusters da Catalunha. É um exemplo para todos nós. Né? Sorry, as usual, I'm speaking in English. Yes, okay, no problem. Can you hear me? Yes, please. Okay, sorry, I go on in English because, well, my Portuguese still, even if after this 1,000 year working and listening to you, still is not good for talking. Yes, I think this is a great initiative. As you see, we are very busy now with the organization of this big event.
I think that, in fact, most of the keywords you put in your leaflet, and we talk about that on the last years are really key elements of cluster policy, like trust, like leadership, and sharing knowledge. In fact, the working cluster is overall sharing knowledge, and the tacit knowledge circulation. It's one of the key elements for competitiveness of cluster and also for this group. So I'm very happy to be here. I learn a lot of things, learn a lot regarding many topics you put on the stage during the last 3 years. And well, happy to continue. The only regret is that not so fluent in Portuguese and not so close to the country, and also not had the opportunity to travel in Portugal in the last year as I did in the past. But many thanks for including me, and very good luck for the year to come. Maybe, Alberto, you can go to Coimbra in February. We'll speak about it later, okay? Ok, wonderful. Muito bem, vamos continuar. Bye. Nós temos aqui a Sofia Tenreiro, que penso que não está fora, mas também queria dar um pequeno testemunho, não é, Sofia? Uma coisa breve, já que está. Muito obrigada, e antes de mais peço desculpa por só me estar a ligar agora. Estou em Amsterdão, acabei agora reuniões e queria lhe dar os parabéns, Jaime. Parabéns a nós todos, os parabéns a nós todos. Tá? Não, mas o Jaime, e peço desculpa por estar escura, porque estou no carro, mas queria lhe dar os parabéns, não só por ter criado esta iniciativa e ter conseguido juntar tantas pessoas tão diferentes, de tantos lados diferentes da sociedade, da economia, mas também por ter conseguido fazer o que ainda é mais difícil do que juntar, que é manter o dinamismo ao longo deste ano. Se nós pensarmos que nós vivemos num mundo tão complexo e com tanta mudança e que no fundo nós sabemos que hoje é o dia mais lento do resto das nossas vidas, porque a velocidade está sempre a acelerar, e que a única forma de conseguirmos tomar as melhores decisões é claramente estarmos atualizados, e não só na nossa área de expertise, mas também de forma mais holística e cruzando as várias dimensões do mundo. E por isso dar-lhes parabéns e agradecer por me deixar também tomar parte deste grupo tão dinâmico. Gostaria, e esperemos pelos próximos 1000 dias. Exatamente, e ver se corre tudo bem. Temos aqui também o Guilherme Colares Pereira, que tem sido também desde o princípio um entusiasta do grupo. Guilherme, se quiser fazer também um breve testemunho também, é sempre um gosto. Não estamos a ouvir, Guilherme, tem que pôr o som. Estas tecnologias às vezes surpreendem-nos, não é? Não está fácil. Não estamos a ouvir. Queria ligar, já está. Já está, pronto, muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde, Jaime. Obrigado, Jaime. 1000 dias, parece que foi ontem, porque efetivamente a primeira hora que aderi a este movimento e o incentivei também, é fantástico. Eu acho que sobre os temas do futuro, praticamente, enfim, já foram todos ditos, ou pouco haveria que acrescentar. Acho que um outro tema do futuro é o futuro deste movimento, do sharing knowledge, não é? Porque já somos muitos, não sei qual é o número exato, mas a última vez que falámos... Estamos à volta de 280, mais ou menos. Quase 300, não é? Exatamente. O que é fantástico. E realmente o que este movimento tem de fantástico é que ele desenvolveu-se e desenrolou-se por si próprio, e sem rede, não é? Não há aqui estatutos por trás, não há nada, não há normas, há um bom senso, há muito nível, desde logo o Jaime, que está à frente disto, mas todas as outras pessoas que se respeitam e que partilham informação, conhecimento, que efetivamente, já não sei, alguém hoje escrevia, hoje ou ontem, nas mensagens que vamos recebendo, mas efetivamente o conhecimento só tem valor se for partilhado, senão praticamente não vale, não é? Ou não existe. E isto que temos feito é fantástico,
E os temas que vamos discutindo, eles nascem de uma forma muito natural. Quer dizer que estamos todos aqui numa crista da onda, todos a viver o progresso, não é? E a evolução das coisas, e esses temas vão aparecendo aqui e acolá. E depois nós próprios, e obviamente, e tu muito, Jaime, vais liderando e vais criando aqui temas específicos para debater. O que é fantástico, eu não me preocuparia muito, já foi aqui muito dito sobre o futuro e partilho as várias ideias, mas acho é que temos que pensar um pouco para ter a certeza, não é? Porque poderíamos crescer, poderíamos vir também a ser mil colaboradores nisto, mas temos que estruturar como é que este movimento incluindo oficialmente, mas sem perder esta virtuosidade de funcionar, porque há estas regras sem estarem ditadas, escritas, definidas, funcionam por si próprias, por todos nós, não é? Mas acho que era muito interessante, já me contarás comigo e com todos, suponho eu, para desenvolver isso. Muito bem, muito obrigado, Guilherme. Passamos agora à Judite. A Judite tem sido também muito entusiasta desde o princípio. Fala-nos de Aveiro. Isto, perceberam, também é um grupo muito territorial. Não se concentra só em Lisboa, tem também algumas pessoas que estão fora do país. Mas agora passava se calhar a Judite, que também nos dá aqui o seu contributo. A Judite também é uma empreendedora, é professora da Universidade de Aveiro. E, portanto, Judite, um breve testemunho também, por favor. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Jaime, é inevitável fazer esta saudação, este cumprimento. Obrigada também a todos por partilharem 1000 dias, quem diria. Portanto, venham mais 1000, não é? Bom, eu partilho das vossas preocupações, das vossas angústias, não sei se são angústias, bom, são preocupações. A mim o que me preocupa, porque na verdade eu sou uma pessoa de pessoas, o tema que me entusiasma são pessoas, não só pela via do ensino, dos futuros profissionais, dos futuros políticos, dos futuros empresários, mas também com as pessoas que encontramos nas empresas. E a mim preocupa-me o que nós vamos ser capazes de deixar enquanto legado, que valores queremos nós deixar a estas novas gerações, com os desafios todos que alguns de vocês já partilharam, a sustentabilidade, a multiculturalidade que vem aí. Nós sabemos que temos uma população envelhecida, vamos ter que integrar garantidamente novas culturas muito diferentes das nossas. Como é que nós vamos fazer isto garantindo aquilo que são os nossos valores? Isto preocupa-me muitíssimo. E não sei se vamos ser capazes, não sei mesmo, mas uma coisa eu sei, o conhecimento que temos partilhado aqui, a mim tem-me ajudado muito. Eu tenho partilhado algumas das informações que os colegas partilham aqui com as minhas interações no terreno e, portanto, ainda que seja uma preocupação, eu acredito que vamos conseguir fazê-lo e, portanto, o conhecimento de facto só vale se for partilhado. E eu gostava muito de acreditar que o vamos utilizar para deixar aqui um mundo melhor aos que aí vêm. Portanto, obrigada, Jaime. Obrigado a todos. É um gosto grande, obrigada. Muito bem, vamos continuar, ainda temos alguns minutos. Temos 15 minutos até às 7. Vamos tentar acabar às 7 para sermos cumpridores. José Mendes Ribeiro, já se falou aqui de saúde, o Filipe já falou, mas também se quiser dar uma pequena nota, como tu gostas. Não estamos a ouvir, Zé. Há aqui um problema com a tecnologia. Estás-me a ouvir? Estamos a ouvir agora. Estamos a ouvir, faz favor. Olha, em primeiro lugar, um grande abraço e parabéns. De facto, tens sido a alma daqui de uma inovação fabulosa de partilha de conhecimento e agradecemos todos muito este esforço e este tempo que dedicas a uma causa tão importante. Em segundo lugar, o que eu gostava de salientar é um tema digamos, do futuro, que é o tema da pobreza. Em Portugal, não só falámos agora já do tema do talento, como falámos também do inverno demográfico, etc., mas isto são, digamos, coisas que estão na perspectiva dos próximos 30, 40 anos e temos ainda algum tempo e tínhamos que dedicar muita energia para inverter esta tendência de empobrecimento. Os nossos filhos não conseguem ficar a viver em Portugal com 1.000 euros por mês ou 1.200. Um médico está a receber 2.000 euros por mês no meio da carreira, digamos assim. Portanto, é impossível sustentar um modelo destes que não leva a um empobrecimento cada vez maior. Portanto, vamos perder talentos, não vamos conseguir reter as pessoas cá, vamos ter muitas dificuldades e por isso o tema da pobreza
em que temos 4 milhões de pessoas a receber abaixo de, digamos, do rendimento médio, é de facto muito preocupante, e eu julgo que muito do esforço de 2023, com a vinda de fundos comunitários, etc., devia ser discutir algumas estratégias que possam ter impacto realmente em criar um cenário para a frente muito mais interessante. Mas é que contamos muito com as tuas ideias. Já. Sim, com as tuas e com as nossas. Muito bem. Passamos à Manela Carlos, que também tem sido uma ativa participante do grupo. Manela Carlos, como sabem, é dona da ETIC e é uma grande empreendedora há muitos anos na área da educação. Manela, um breve testemunho também. Olá, Jaime, muito rapidamente, eu também não posso deixar de deixar aqui um grande obrigada por tudo, pela partilha, pelo conhecimento, por tudo aquilo que tem deixado aqui neste grupo. Sinto-me muito honrada em fazer parte dele. Eu gostava aqui de falar, estou praticamente de acordo com tudo aquilo que foi dito, mas gostava de deixar aqui uma participação minha no futuro, e essa participação, eu também sou uma pessoa de pessoas, e é com os jovens, com a educação. Não se falou aqui, a não ser a colega da Aveiro que falou um bocadinho, falou nisso, mas a educação é um tema central para se pensar para o futuro, é nela que assenta tudo. E eu gostava de ver também os nossos jovens mais participativos, que alguém se preocupasse mais com eles, que fossem ouvidos, que em Portugal fala-se muito, mas ouve-se pouco. E os nossos jovens acho que deviam ser ouvidos na visão do país, no pensamento do país, devíamos pensar como tornar este país, com a sua ajuda, com o seu talento, um país mais inclusivo, mais sustentável, um país de criação de valor, e para que também o possamos distribuir esse valor por aqueles que mais necessitam, que o colega agora acabou por falar na pobreza enorme que este país tem, há muita gente a necessitar, portanto é preciso gerar e criar valor para o distribuir de uma forma mais equitativa, e de uma forma geral era isto o que eu queria dizer. Não quero muito obrigado, e muito obrigado por tudo também, pela sua participação. Fernando Monteiro, quer também dar-nos aqui uma pequena nota, breve, antes de passarmos às restantes pessoas. Temos aqui mais algumas pessoas que irão certamente falar. Jaime. Para já não posso deixar de dizer, de facto, que o Sharing Knowledge hoje não é uma enciclopédia, porque não é só um conjunto. Isso também não pode ser, né? Foi tornado, de facto, uma enciclopédia viva, que é partilhada, discutida entre as pessoas. E, portanto, um grande mérito do Jaime, e que, de facto, eu sinto muito honrado e privilegiado por pertencer a este grupo. Quanto ao futuro, eu penso que já se falou aqui em muitas situações, acho importantes, mas tudo acaba por cingir ao atavismo de Portugal em termos de crescimento. Portugal não cresce e, portanto, há mais pobres, há mais desigualdade, há problemas na saúde, há problemas na educação, há problemas em todos os setores que já falaram, e acho que, de facto, o crescimento económico, acho que já foram feitas várias análises, vários diagnósticos. Acho que é importante para este país é tomar opções e executá-las. E aí há um déficit enorme. Não se conhecem as opções políticas, mesmo de quem nos governa. Né? As situações são geridas, de facto, muito no curto prazo. E para isso temos que ver como é que o vamos fazer, com que setores, com que investimento estrangeiro, com quem, com que empresários, com que Estado é que vamos fazer isso. O quando, acho que é para ontem ou anteontem, já portanto não se põe essa questão. O para onde, acho que nós temos que nos aproximar em termos de rendimento per capita. Isto pode ser muito, uma medida muito fria, mas acaba por sintetizar um conjunto de problemas que nós temos. Ou temos que nos aproximar do rendimento per capita dos países desenvolvidos, e nós ainda não somos um país desenvolvido. E sobretudo, e para quê? Para quê? É para sermos, no fundo, mais felizes. E o conceito de felicidade é muito importante, porque também condensa uma série de questões que foram e de problemas que, se os soubermos ultrapassar, acho que poderemos ser felizes no futuro, e também os portugueses merecem. É isso. Muito bem. E acho que nós podemos contribuir também para isso. Sim, dá o nosso humilde contributo. Fantástico, sim senhor. A Margarida tem sido uma grande entusiasta do grupo também, além de ser uma das que também contribui com muito. Margarida, uma pequena nota também, mais do que merecida. Jaime, estão-me a ouvir? Estamos perfeitamente.
Ótimo, obrigada. Acho que já toda a gente disse muita coisa e juntando, acima de tudo, muito obrigada à sua inspiração e à sua capacidade dinâmica, que isso é sempre importante reafirmar. Falou-se em sustentabilidade, em pobreza, em educação, em jovens. Eu também falo em mais velhos, não pode ser só jovens, tem que ser todos. E nós temos pessoas mais velhas muito, muito válidas, acho que tem que haver essa partilha. Eu tenho duas coisas que gostaria de pensar para o futuro. Acima de tudo, para mim, é um tema de ética. O Jaime hoje partilhou um documento importante sobre ética na vida política e no governo, mas não é só na vida política, é quando se fala em sustentabilidade, efetivamente pensarmos seriamente sobre o que é que estamos a fazer e não é pôr a coisa no bonitinho. E quem diz sobre sustentabilidade diz sobre tudo o resto. Para mim, o problema que nós vivemos é um problema de valores, é um problema de ética acima de tudo, e a ética não é binária, para mim, como eu já tive a oportunidade de dizer. Portanto, o grande desafio da humanidade para mim é esse. Como também já referi no grupo, lanço o desafio de fazermos um livro, cada um fala disso, e pronto, e com esta me vou aqui. É um desafio para pensarmos com calma e discutirmos com calma. Exato, com calma e acho que sim, pode ser uma boa ideia. Acho que já merece, já merece. Pronto, estamos a chegar ao fim. Se calhar eu pedia ao Luís Alves Sousa, que é uma pessoa muito ligada à hotelaria, ao turismo, que destaque também aqui a sua visão do turismo e também dessas partilhas. E portanto, vamos terminar. Não sei se o Pedro Lopo também está aqui, também podia se calhar também uma nota final, também tem sido muito entusiasta do grupo. Luís, por favor. Já muito rápido, é impossível não dizer nada, queria-lhe agradecer e a todos os que têm participado nestas conferências fantásticas. Eu sou um adepto das parcerias, do associativismo, da troca de impressões, toda a minha vida tenho praticado isso e procurado incentivar nas empresas a que estou ligado e nas associações. Considero fundamental este tipo de troca de conhecimento e de experiências para o desenvolvimento das empresas e do nosso desenvolvimento próprio. Que vejo com alguma preocupação que na gente mais nova, portanto eu como tenho 71 já olho para os de 40 anos como realmente muito miúdos, mas na gente mais nova vejo com preocupação que não há muito, não praticam muito esse tipo de troca de ideias e de impressões. Portanto, se me permite, lançava aqui um desafio a todos nós que tentemos implementar e tentemos convencer os mais novos de que isto é mesmo fundamental para todos, porque todos ganhamos muito com isso. Muito obrigado e felicidades. Sim, senhor. Terminamos então, se calhar, com o Pedro Lopa, que é uma pessoa que tem falado muito sobre a economia do consciente, a aposta no consciente. Pedro, uma breve nota para concluir, como tu gostas. Obrigado, Jaime. Obrigado a todos. O grupo é maravilhoso, já é uma grande iniciativa. Nós conhecemos em 2004, nos Knowledge Tours com o Jorge Nascimento Rodrigues. Exatamente. Portanto, o knowledge tem estado sempre presente nas nossas vidas. Knowledge a todo o mundo há mais de 20 anos. E a Manuela também, que participou em alguns, mas eu pensando no futuro, eu até pensava no presente, eu há pouco tempo, há um par de semanas, tive a oportunidade de estar na Católica, na apresentação de um estudo sobre liderança responsável, que foi apresentado pelo Filipe Santos, que está aqui, fantástico, e realmente é uma área de atuação única, para mim transversal, para mim básica, que é a liderança responsável, consciente, ética, como quisermos chamar, há muitas vertentes, mas para mim fundamental. Porquê? Porque nós temos que pensar que precisamos de líderes que olhem para as coisas de uma forma completamente diferente, desde o seu interior. Porque existe muito ego neste planeta. Foi partilhado há pouco tempo até pela Margarida um artigo da Harvard Business Review muito interessante sobre o tema do ego nas organizações, e era um tema que não se falava aqui há 5, 10 anos, mas é um tema que é fundamental, que é como nós vamos adressar essas novas lideranças a uma responsabilidade total para vermos o nosso futuro e o nosso presente de uma forma única. E eu, para mim, também vejo 2 pontos. Os jovens e os mais velhos. Temos que unir
E para terminar, Jaime, e isto é, no próximo ano nós vamos falar nisso, este grupo, e curiosamente, e provavelmente no próximo ano vamos apresentar o que é que este grupo trouxe também a nível de novos projetos, porque aqui se juntaram várias pessoas, eu não vou adiantar nada, mas no próximo ano já tenho uma pessoa que se está a rir ali, porque sabe exatamente o que é que eu A vantagem destes grupos é também isso, é criar novas redes e novas relações. Estamos a criar novas redes e estamos a criar projetos muito interessantes. Muito obrigado a todos. Bom ano. Portanto, olha, muito obrigado a todos. Continuação de uma excelente semana. Nós ainda nos vamos encontrar nesse momento especial que é a leitura de poemas de Natal. Antes disso, ainda temos também a sessão com o Jeffrey Sachs. Penso que o Filipe levantou a mão, não foi, Filipe? Faz favor. Era uma salva de palmas, não era levantar a mão, era só para aplaudir. Também. A todos também. Muito bem. Pronto, boa noite a todos então, e continuação de uma excelente noite, e que amanhã a seleção ganhe. É importante para nós todos, né? Muito bem. Adeus, boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom Natal, estamos a encontrar. Bom Natal para todos, também é verdade. Muito obrigado, boa noite então. Boas festas. Eu vou desligar então. Obrigado, com licença.